Por que Pilatos perguntou ao Senhor Jesus o que é a verdade? Lição 3. A inerrância da Bíblia. Esta lição tem o seguinte texto áureo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Peço a você, porque é muito importante que você curta, comente, compartilhe, dê o seu like. Para você que já vem fazendo isso, ou que já fez alguma vez e parou, se parou, retome, se vem fazendo, por favor, continue, porque isso muito ajuda. Também é importante que você se inscreva no canal, verifique se você está inscrito. Tem que estar na cor cinza, grafado inscrito. A gente aqui nesse canal não pedimos oferta, não estou dizendo que seja certo nem errado quem pede, quem deixa de pedir. Estou falando por mim. Cada um fala por si, essas coisas, né? Então, eu não peço oferta, não tenho nenhuma monetização da plataforma que a gente usa, não recebo nada. Recebo só da parte de Deus, claro. Ele paga bem e paga bem mais do que eu mereço. Então, meu pedido a você é só esse. Dê o like. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será em Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 21 e também em Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17, que passo a ler e comentar agora. Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Bom, falando da lei, esse abrogar, não sei por que aparece essa expressão aqui tão catedrática, conservadora, língua, ou tão ortodoxa, mas significa abolir, tá? Então o termo aqui, não vim abrogar, ou seja, não vim abolir. Lembra de abolição da escravatura. Abolir significa acabar, terminar. Então, é o mesmo sentido aqui. Não vim abrogar, não vim terminar, mas cumprir. Jesus está falando aqui de a lei e os profetas. A lei sempre ligado ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os profetas são os livros dos profetas, profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías, e os profetas menores também, que aí são aqueles 12 lá, Sofonias, Jonas, Abacuque, Oséias, e Zacarias, Miqueias e assim por diante. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É o mesmo versículo que a gente leu como texto áureo, mas aqui talvez valesse a pena dizer um pouco mais, né? Ele usa essa expressão, nem um jota ou um tio, claro, porque está se falando da língua hebraica. Então, ao que parece, aí precisaria ser confirmado e o pessoal aí que é muita gente que certamente está me ouvindo que conhece bem mais de hebraico, aí poderá confirmar. Mas o que dá a entender por esse texto aqui é que o J não é uma letra que faça muita diferença no hebraico. Então talvez por essa razão que saiu nem um J e nem um tio. Um tio a gente sabe, é um acento ali numa letra, numa vogal, mas por que usou o J? Eu sugiro que seja isso. Versículo 19.
Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir o quê? Os mandamentos. E ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí aqui eu me lembrei, tem uma parte que Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aí tem um vídeo circulando na internet que, se for verdade, é um vídeo, está ali a pessoa falando, né? Uma pessoa pública no Brasil, e num vídeo, em determinada época, ele está falando num programa de televisão que não vale nada, né? Usa até uma expressão ainda mais chula, que eu não vou repetir aqui, mas que não vale nada ir à igreja, porque aquele negócio de pedir dinheiro e de pedir o dízimo, que não sei o quê, aquilo ali é demais, eu não tolero aquilo, não suporto aquilo. Aí depois ele vai a uma igreja evangélica, e aí, nesse episódio, dessa forma, como está no vídeo, se teve um pastor que o convidou, nota 0 para esse pastor, viu? Nota 0 para esse pastor. Seja de que denominação for. Ah, pastor, mas quem vai ver que ele não sabia. Tem obrigação de saber. A função dele é saber. E se ele, pelas vias naturais, não soubesse, oração e comprometimento com Deus evita de uma grosseria dessa. Como bota uma figura daquela no púlpito? Eu não sei, mas ele tem muito de parecido de ser também comunista. E se for comunista, aí é 0 ou 2 vezes, se ficar comprovado. Porque o pastor que bota comunista no púlpito já disse, é para dar nota 0. O ideal seria que a igreja toda deixasse de comparecer no culto seguinte. Não ia falar isso agora, mas parece que Deus já está fazendo já as coisas aqui. Mas então é isso. E aí eu me lembro de dizer, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, palavras do Senhor Jesus. Depois ele foi, aí chegou na igreja, esse político, chegou na igreja, disse, olha, nós precisamos das orações dos irmãos e tal. Quando ele não acredita nada naquilo, ele ridiculariza tudo aquilo. Ou seja, uma hipocrisia comprovada, a menos que alguém me diga, ou que ele mesmo venha a público dizer que os vídeos não são eles, são montagens e tal, mas está muito bem comprovado. Eu acho que foi assim mesmo que aconteceu. E depois acaba a população sofrendo, né? Os mais pobres aí, tendo problemas aí de chuvas e tudo mais. Jesus tenha misericórdia dos pobres coitados. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus, capítulo 10, Epístola aos Hebreus. Lembrando, a Epístola aos Hebreus, do ponto de vista teológico, não tem uma comprovação de autoria, tá? Então o que tem é especulação. Uns dizem que pode ter sido fulano, pode ter sido cicrano. Nem vou falar nomes aqui para não induzir vocês a, de repente, ficar repetindo quem não tem esse costume com as escrituras. Então, o autor, quando a gente se refere nesse jargão, aí a gente diz o escritor da Epístola aos Hebreus, porque não tem um nome definido. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, 16, este é o concerto que farei com eles. Concerto aqui no sentido de aliança, tá? É o concerto com C, né? Que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aqui o Senhor está falando do povo de Israel e, claro, falando também especialmente da igreja, do povo de Israel, daquele israelita que se converter ao Evangelho. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz,
tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da Palavra de Deus. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, o que é a inerrância da Bíblia. Capítulo 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. E capítulo 3, a verdade nas Escrituras. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, o que é a inerrância da Bíblia. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar e, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Inspiração bíblica foi o tema de nossa lição anterior, né? Essa é a lição 3, então a lição 2, exatamente anterior, de uma semana para trás. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que, abre aspas, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. Fecha aspas. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. E Samuel, o escritor do livro de Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. A relação à Bíblia significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro, significa inerrante, né? Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. A síntese desse tópico 1: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro e, por isso, é a nossa autoridade final de fé e prática. Capítulo 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. É a mesma palavra que
se diz, né, quando a gente pede autógrafo, uma pessoa que escreveu um livro, uma celebridade, enfim, é o mesmo termo. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Próprio punho, é claro que a gente ainda precisa lembrar, daqui a pouco vai ser muito importante lembrar, né? Porque as pessoas escreviam lá com as canetas da época, né? Penas, enfim, mas o que eles tinham para escrever a Bíblia. Então era tudo manuscrito, escrito à mão, literalmente, né? Computador é coisa da nossa época, agora recente, ultra recente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Então tem os autógrafos, original, o primeiro que escreveu, e depois as cópias são apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Guarde aí esses 3 idiomas, porque já voltaremos já a falar um pouquinho mais. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Bom, então vamos lá. Hebraico, grego e latim. Por que é preciso ter essa referência? O primeiro texto bíblico que foi escrito em hebraico. Então, os primeiros livros escritos por Moisés. E aí, até vou aproveitar, né? Para você que está assistindo até aqui, isso é difícil de encontrar, né? Toda a literatura que tem, não. Mas qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Nenhum desses. É uma autoria um pouco contestada, não é de todo seguro afirmar que Moisés escreveu o livro de Jó. E nesse caso, Moisés teria escrito o livro de Jó antes de escrever o Pentateuco. Então, antes de escrever qualquer outro livro, né, mesmo esses que falam da criação, da fundação. Claro, a criação do mundo aconteceu antes, né? É questão, a cronologia do que foi escrito. Eu posso escrever um livro, na primeira página eu botar estamos em 2022, aí depois eu faço o que a gente chama de flashback, né? Quando eu nasci em 1900 e século passado, aí veio depois, mas é apenas ordem cronológica, ordem do livro, né? Ordem de grafia, mas o tempo não necessariamente está preso a isso. Então Moisés escreveu em hebraico. E todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Contudo, ali entre o século III e século I antes de Cristo, houve a tradução da Septuaginta, ou tradução dos 70. Significa o quê? Cerca de 70 obreiros, sacerdotes, escribas judeus, pessoas de elevada reputação nesse campo da escrita, esses 70 fizeram a tradução do Antigo Testamento, que originalmente era em hebraico, fizeram a tradução para o grego. Esse grego é o grego koiné, ele tem algumas diferenças em relação ao grego que se fala hoje, né? Se a gente for na Grécia, está falando a língua da Bíblia que foi escrita ali e tal. Quase isso, mas pode ter algumas diferencinhas.
Então, foi feita essa tradução do grego. Bom, até o quê? Até o primeiro século antes de Cristo. No século seguinte, que é o século da era cristã, houve a escrituração do Novo Testamento, que foi todo ele escrito em grego koiné. Bom, e onde entra o latim nesse negócio? Por cerca do terceiro século, o Jerônimo, ele traduziu toda a Bíblia para o latim. Essa tradução é chamada de Vulgata. E recebeu uma credibilidade muito grande porque não se verificou nenhum erro que se pudesse notar. Essa afirmação, ela decorre o quê? Porque, evidentemente, que se Jerônimo fez essa tradução é porque ele conhecia bem o hebraico, muito bem. Conhecia muito bem o hebraico e o grego. Ou seja, os idiomas originais do que ele estava traduzindo para o latim. E, por consequente, conhecia bem o latim. Certamente, outras pessoas que também conheceram e que conheciam a Bíblia, leram e viram que a tradução era boa. Então, no meio teológico, a Vulgata Latina, chamada de Jerônimo, ela goza também de boa reputação. Então, é por isso que falamos nesses 3 idiomas. Quando dissemos que existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Ah, mas então não ficou tudo em latim? Não ficou tudo, porque o que havia antes de cópias em hebraico continuou. Ninguém pegou e jogou fogo, destruiu. Não, agora não precisa mais, porque tem em latim. Não, continuou o que havia em hebraico. Mesmo quando traduziu para o grego, o Antigo Testamento. Aí continuou, os que existiam agora existem também em grego. Essas cópias. E depois veio o Novo Testamento e as cópias dele, porque também não tinha xerox, não tinha nada disso, nem mimeógrafo, que aí a minha geração aí na juventude alcançou, né? Não tinha nada desse negócio. Então, as cópias era pegar um escriba, pegar e copiar a Bíblia, o livro, né? Que era livro por livro. Copiar cada livro daquele todo ali para poder passar adiante. Era caro, não era qualquer biblioteca que tinha isso, não era qualquer família que conseguia ter em casa alguns livros. E ter a Bíblia completa antes da encadernação, antes da imprensa, ali nos dias ali do século XVI, final do século XV para o século XVI, antes disso, ter uma Bíblia completa em casa era coisa rara, era caro, porque imagine, né, feito com esse artesanato nesse nível, não poderia ser barato. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Claro, pelo que a gente falou muito da inspiração, né? Deus falando no intelecto do escritor sagrado, e o escritor sagrado ia escrevendo. E escrevendo, assim foram escritos os livros sagrados da Bíblia. Aí depois, quando foi a cópia, não. Aí a cópia era um trabalho jamais humano, né? Embora tivesse toda uma liturgia, todo cuidado de como fazer aquilo, toda a reverência das pessoas que trabalhavam nisso, né? Dos escribas que trabalhavam nisso, mas agora era uma situação diferente, tá? Deus usou da inspiração por ocasião dos originais. Então, quando Moisés escreveu, foi inspiração. Aí, quando os outros foram depois fazer as cópias, gerar as cópias seguintes, aí já se tratava apenas de cópia mesmo, pura e simples. Pelo menos humanamente falando. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, que são os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Ou seja, não tem nem falsidade, nem fraude, nem engano. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, que significa escondidos,
tais como Tobias, Judite, são nomes de livros, tá? Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, que são falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Esse aqui é um caso interessante. Vez por outra, temos notícias de pessoas que plagiaram, né? Plagiar, na verdade, isso é até um ilícito, né? No Código Penal, mas é pegar uma obra de outra pessoa e assinar como sendo ele o autor. É uma prática ilícita e, claro, né, desonrosa, né, para quem pratica. Então, a pessoa, para tentar parecer que é uma coisa que não é. No caso do que está se falando aqui, por exemplo, Apocalipse de Pedro, é algo que também acontece em nossos dias, mas é diferente. O que é isso aqui? Apocalipse de Pedro, depois algumas pessoas, ou uma pessoa, não se sabe exatamente quem, escreveu e atribuiu que tivesse sido Pedro que escreveu, quando na verdade não foi. Possivelmente Pedro já havia até morrido quando isso apareceu. Mas isso para ter mais credibilidade e conseguir que mais pessoas lessem aquilo ali. Com que intento, com que intenção, é difícil saber, mas foi o que aconteceu. Isso acontece em nossos dias, principalmente na era da internet, quando de vez em quando aparecem determinados textos, aí diz assim, olha o que falou fulano de tal, aí bota o nome de uma celebridade. Aí às vezes o texto é contundente, é um texto forte, pesado, é um texto de conflito, aí depois de algum tempo a pessoa aquela pessoa que foi citada como autor, ela vem a público, aí também nas redes sociais, e diz, olha, eu não escrevi nada disso não. Não fui eu que escrevi, esse texto aparece circulando aí na internet, atribuído à minha pessoa, mas não fui eu que escrevi. Então as duas coisas existiram no início ali da escrituração da Bíblia, principalmente ali no primeiro, no segundo século. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos nem os pseudoepígrafos, como já acabamos de explicar, que são aqueles livros que não são originais, né, por uma razão ou por outra. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A síntese desse capítulo 2, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Agora eu estou me lembrando de uma coisa e talvez a gente não tenha outra oportunidade de falar. Eu era ainda adolescente, isso foi lá na EFON, aí meus colegas aí... Mas eu lembro do professor, não vou falar o nome dele porque já é saudoso e tal, e talvez vocês tenham ouvido também. Mas eu ouvi um professor naquela época, entre 73 e 75, 1973 e 1975. Aí houve um professor que ele disse assim, o Sermão da Montanha é realmente algo muito bonito, uma literatura muito bonita. Mas eu queria saber, o que ninguém conta, é qual foi o taquígrafo que enquanto Jesus ia falando, ia copiando tudo aquilo ali. E aí depois a gente soube que parece que esse professor se dizia ateu. Bom, agora eu respondo para ele, né? Como eu dizia aquele texto, na hora eu só consegui dizer, mas eu também era muito jovem, era adolescente também.
E, claro, é coisa que a gente precisa estudar. Mas até quem já assistiu aí a primeira lição, a lição da semana passada, que falava sobre inspiração. Lembra que a gente falou que Deus falava no intelecto das pessoas e tal. Então, muito bem. Então, tem duas coisas ali. Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, tinha multidão. Entre a multidão estavam os apóstolos. Que apóstolos? Mateus, que escreve o primeiro evangelho. Marcos, que era muito próximo de Pedro. Pedro, então, por óbvio, estava presente. Lucas também é muito próximo das pessoas que escreveram, muito próximo do apóstolo Paulo, é muito próximo dos apóstolos, então tinha uma narrativa, uma fonte muito boa. E João, que era próximo do próprio Cristo Jesus, do próprio Senhor Jesus. Ainda assim, mas não seria possível que Jesus tivesse discursado e depois, quando eles fossem escrever, perdesse alguma palavra? Como é que foi que ele disse mesmo? Poderia. E o que eu falei? Deus colocava no intelecto das pessoas que escreveram, dos escritores, o que era para ser escrito. Então, mesmo que tivesse, vamos comparar aqui com o português, tá? Jesus colocou ali entre uma sentença e outra entretanto. Aí depois depois o Mateus foi e escreveu todavia. O ponto é que o que saiu escrito saiu inspirado pelo Espírito Santo, saiu inspirado por Deus. Então, independente, mas será que não trocou uma palavrinha ou outra? E se tiver trocado? Continua sendo inspirado. Ora, existem palavras sinônimas. O mesmo assunto, ele pode ser falado com frases diferentes. Isso acontece no português, no inglês, no hebraico. Em todas as línguas são assim. Então, a resposta para quem já ouviu, quem porventura tiver ouvido coisa semelhante, você pode dar essa resposta, você pode valorizar também, né? Olha esse vídeo aqui do pastor Jael. Se você não quiser olhar tudo, aí você dá uma dica para ele. Olha aqui só os 2 minutos entre o minuto tal e o minuto tal. Aí que você vai ter a resposta de como isso aconteceu. Às vezes, entregar toda a informação, como se diz, de mão beijada, pode não ser a melhor estratégia. Às vezes é melhor deixar a pessoa procurar um pouquinho. E se não procurar, aí é problema dele. Porque quem se propõe a questionar a própria Bíblia, ele tem que ter alguma responsabilidade pelo que ele está fazendo. Então ele não pode ser tratado como a gente trataria uma pessoa que é iletrada, que é semi-analfabeta. Aí a gente teria que ter mais paciência. A gente precisa, às vezes, ter essa percepção. Capítulo 3. A verdade nas Escrituras. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Antônio Gilberto é o saudoso pastor Antônio Gilberto, que eu gostava muito de assistir. Ele sempre participava dos congressos de escola dominical
E eu fui a 5 deles, né? Fiz caravanas, levei pessoas de um estado para o outro, de avião, enfim. Coordenei, né? Coordenei as caravanas, enfim. Mas o professor Antônio Gilberto, ali naquele congresso, que foi o último que eu assisti, foi em 2017, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Ele estava na época ali com algo perto de 90 anos, eu não sei exato agora. Mas logo depois, acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois, ele foi recolhido ao Senhor. Então, quando diz aqui Antônio Gilberto ensinou, é que ele tem vários livros editados aí pela CPAD, então significa isso, livros muito bons para quem quer crescer na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E, se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Ou seja, Deus inspirou e guardou os escritores para que eles não escrevessem nada de errado. É isso que está dizendo aqui. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. A síntese desse tópico 3 é que Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Concluindo, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Nós fizemos uma lição onde abordamos bastante essa questão de ortodoxia, né? Aí, se por acaso você perdeu, tiver interesse, só colocar aí nos comentários aí que eu vou respondo lá e coloco para você qual é a lição. Tá bom? Nesse ponto, chegamos para responder a palavra que a gente provocou no início da lição. A pergunta de abertura foi: por que Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade? Isso está em João capítulo 18, versículo 38. Foi logo depois de Jesus dizer, né? Eu falo da verdade, o que eu falo é verdade. Bom, eu notei que essa lição havia usado muito essa palavra verdade, né? E aí contei 24 vezes. Hoje em dia, com auxílio aí do editor de texto, é fácil, né? 24 vezes aqui na lição. Eu devo ter pronunciado até antes daqui, né? 24 vezes a palavra verdade. E aí falei, bom, então vamos fazer uma reflexão sobre isso. Na Bíblia, eu consigo encontrar na pesquisa textos num total de 98 vezes. E aí aparece ainda 44
do verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiramente, assim por diante. Que somado esses 44 com 98, 242. Por que eu trago esse número? Para mostrar que há uma fartura muito grande. Então a gente está falando de mais de 2 centenas. Ou seja, verdade é uma palavra muito pronunciada nas Escrituras. O que é muito pronunciado é porque é muito importante. Essa conversa de Pilatos com Jesus guarda um ensinamento, uma cultura que certamente Pilatos naquela época possuía. Porque Platão, filósofo já famoso àquela época, e estudado até hoje em nossos dias, Platão defendia que a verdade é a autoridade que faz. Então, se o rei disser que olhando para o céu ele está vendo tudo cinzento, aí o céu que todo que está ali é cinzento porque o rei falou que é. Então ele tinha o poder para dizer o que era a verdade. No caso aqui, quando Jesus falou, o que eu falo é verdade, aí o Pilatos se colocou naquela situação. Eu sou o governador, você é um réu aqui, está sendo julgado. Quando ele diz o que é a verdade, Pilatos quer dizer, a verdade será aquilo que eu disser que é. E aí, ele então fez essa pergunta como até se debochando de Jesus. Isso então para dizer que Jesus é a verdade, porque até nesse ensino de Platão, a Bíblia escreve, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Então Jesus é a verdade porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E Jesus é a verdade porque ele é a verdade mesmo, ele não mente, ele não se engana. Se você veio até aqui, gostou? Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal se não tiver inscrito, vê se você está acionado e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.